Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina e eu vou apresentar uma palestra que eu apresentei na Semana de Biologia, na UFOP, e algumas pessoas ficaram interessadas em ver posteriormente ou não puderam assistir no dia, e então me propus a gravar novamente a palestra. Então, vamos lá. Bom, como eu já disse, meu nome é Marina e eu vou falar sobre o parasitismo no comportamento animal, e mais precisamente sobre a hipótese de manipulação do hospedeiro. Bom, aqui sobre mim, meus achievements. Sim, tá nesse formato de videogame porque a divulgação da programação, enfim, do evento da Semana de Biologia da UFOP foi feito nessa temática e aí eu me aventurei nessa temática também. Vamos lá. Eu sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Entrei no ano de 2013, concluí, né, em 2019. Depois ingressei numa pós em comportamento animal pela PUC Minas. Entrei em 2021, saí em 2022. Também fiz um voluntariado no Espaço Silvestre, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Não tem relação com formação, mas, enfim, foi essencial para minha construção como profissional e até pessoal. E agora eu estou no mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais, né, pela UFOP. Bom, durante a graduação eu fiz estágio no Zoo Pomerode, lá eu já tinha começado a ingressar nessa área de comportamento, bem-estar animal. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o meu supervisor, com coleta de comportamento de animal, enfim. Também já tive experiência na clínica veterinária, porém não é a minha área, mas tive o prazer de trabalhar com pessoas incríveis. E, enfim, aqui a última foto sou eu fazendo, pagando de bióloga. Essa é a minha skin de bióloga. Um pouco mais sobre os meus traços, né? Eu sou uma pessoa que ganha 10 pontos em criatividade, menos 10 pontos em agilidade, mais um em força, mais um em carisma, 0 maturidade e piada de tiozão. Eu acho que eu quebrei o sistema, porque eu tenho esse hábito. Então vamos começar a palestra falando um pouco o que é o comportamento animal. O comportamento animal nada mais é do que tudo que o animal faz ou deixa de fazer em resposta a um estímulo ao meio interno, né, a fisiologia, e ao meio externo, né, o ambiente. E dentro do comportamento animal, a gente vai falar sobre o parasitismo e como ele pode promover alterações no comportamento animal desde antes do contato, propriamente dito, a infecção, né, a infestação, quanto depois. Bom, antes, a gente pode observar comportamentos de evitação, né? A gente pode pensar nessa mecanismo de fazer catação, né? Apesar do ectoparasita já estar instalado, a catação ela acaba sendo um comportamento social que ela é bem reforçado dependendo da pressão parasitária, né, do ambiente, a carga parasitária do ambiente, né? Então, o allogrooming, que é a catação, o allopreening, que é a catação, só que em aves, e também o abanar da cauda, por exemplo, do cavalo, né? E são mecanismos que fazem para espantar mosca, enfim, também tem aquela contração muscular, que também são mecanismos para evitar que mosca pose para depositar ovos, enfim. E aí acontecer uma infestação por larvas, enfim. Também há uma alteração na estratégia de seleção sexual, né, que as fêmeas, por exemplo, de aves, costumam escolher, né, selecionar parceiros que não tenham ectoparasitas, né, que tenham uma pena mais vistosa, né, que tenha um comportamento, enfim, mais saudável, para então selecionar, né, porque para ela é interessante que seja levado em diante aliás, não seja transmitida a doença ou ectoparasita para elas, e também, quem sabe, uma possível resistência parasitária para a sua prole, né? Além disso, também pode ser observada a modulação comportamental, isso é, por exemplo, aqui eu estou exemplificando com tímido e ousado, né? Que são comportamentos que podem predispor ou não
ao parasitismo. Se o animal é mais ousado, ele vai explorar mais o ambiente, ele vai entrar em alguns locais que não deveria, e assim ele pode aumentar as chances de contaminação, né? Infecção, infestação, enfim. E o animal mais tímido, né, ele se arrisca menos, ele se põe em menos situações onde pode arcar isso, esqueci a palavra, mas enfim, acarretar isso, né? Além disso, também é observado a intensidade de certa demonstração, de certo comportamento. Por exemplo, essa questão do allogrooming, ela pode ser menos intensa em locais que têm menor carga parasitária, então isso também vai influenciar, né, a modulação comportamental. Além disso, os animais também podem escolher habitats diferentes, né, dependendo da carga parasitária do meio, e também pode resultar em migração. A densidade populacional, ela pode também ser influenciada por conta disso, porque quantos mais indivíduos juntos, mais chances de ocorrer transmissão entre eles de parasitas. Só que, frente a isso, ocorre também uma relação com antipredação e antiparasitismo. Por quê? Quanto maior o grupo, mais chances dele se safar de um ataque de predação, né? De um predador. Só que quanto maior o grupo, também chances de maior transmissão entre indivíduos. Então, ocorre essa relação que pode ser negativa e em alguns casos pode ser positiva, que pode uma influenciar a outra. E depois, né, dessa interação, né, quando o animal já está infectado ou infestado, continua-se os comportamentos de grooming, né, dessa coisa do se limpar, enfim. Também tem a mudança de itens da dieta, que vão servir como medicamentos naturais, né, para poder reduzir os danos ou combater até o parasita. Quando ocorre a infecção, ocorre uma redução do fitness do hospedeiro. E por conta disso, né, podem ser observadas alterações comportamentais generalistas e específicas, o que eu vou falar mais à frente. Bom, as alterações generalistas, elas geralmente são manifestadas durante a fase aguda da doença, né, que é o primeiro momento da doença, que são sintomas que são gerais, assim, que não são muito específicos para cada patógeno, né, cada agente etiológico. São, por exemplo, sintomas que o animal fica mais prostrado, fica mais recluso, não come muito, né, sente falta de apetite, e isso por conta da febre, né? Em caso de animais endotérmicos e em caso de animais ectotérmicos também é observado esse aumento de exposição ao sol para ocorrer essa febre artificial, digamos assim, né? O animal consegue ficar mais tempo no sol para conseguir aumentar mais a temperatura para tentar, então, tornar o organismo dele um ambiente inóspito para o parasito, né? Tentando combater a infecção. Agora, os sintomas específicos, né, que são alterações comportamentais específicas, ela pode ser observada de duas formas, né? Aumento de intensidade de comportamentos pré-existentes, ou seja, por exemplo, o animal fica mais tempo procurando o alimento, né? E nesse caso, vamos exemplificar o Toxoplasma gondii, né? A infecção por Toxoplasma gondii, que o animal fica mais tempo no ambiente, explorando o ambiente atrás de alimento e acaba podendo ficar mais exposto à predação. E também, no mesmo caso, pela mesma infecção, o animal também começa a apresentar o surgimento de comportamentos não naturais. Aqui, no caso, ocorre uma atração específica ao odor de urina de felinos, que são os hospedeiros definitivos da infecção de Toxoplasma gondii. Então, surgiu, né, a partir disso, observando na natureza essas situações, a hipótese de manipulação do hospedeiro, que é uma hipótese que parte do pressuposto que o parasito ele tem potencial a desencadear alterações fenotípicas no hospedeiro. Pode ser a nível anatômico, como aqui exemplificado nesse animal, esse Pseudacris seglia, infectado por Ribeiroia ondatrai, não sei pronunciar, mas enfim, acontece que quando o animal é infectado, né, quando esse anfíbio é infectado, surgem esses
membros extras que não têm funcionalidade a não ser dificultar a locomoção do indivíduo e fazer com que ele fique uma presa mais fácil, né? Além disso, também são observadas alterações a nível fisiológico, né? E comportamental, que são as que a gente vai dar enfoque nessa apresentação. Porém, você vai notar que as alterações elas acontecem meio que em conjunto, né? Umas podendo se manifestar mais do que as outras, mas acaba que acontecem simultaneamente em certos casos, né? E essas alterações, né, foram já observadas em infecções por vírus, fungos, bactérias, protozoários, nematóides, nematomorfos, trematóides, cistóides, acantocéfalos e parasitóides, ou seja, é uma lista gigante, o que faz essa hipótese ficar cada vez mais interessante, né? Bom, existem 3 principais rotas evolutivas, né, de como são feitas essas manipulações. A primeira delas é a manipulação sensu stricto, que diz que o parasito está no controle, né? Ele que promove essas alterações de forma ativa. Tem a alteração também mafia-like, né, que eu traduzi, não consegui traduzir literalmente, mas eu acredito que talvez no Rio de Janeiro seria milícia-like, talvez. Enfim, e aqui o exemplo que é um dos únicos, se não o único exemplo na natureza, é que do cuco e dessa ave, né, que é da família Corvidae, e se chama pica-pica a espécie. Enfim, o que acontece nessa manipulação mafia-like? É como se o parasito ensinasse ao hospedeiro que é melhor ele colaborar, né? Nesse exemplo que eu destaquei, acontece que foi observado que aqueles pássaros, aquelas aves, né, na verdade, que colaboravam com o cuco, o que acontece? Ele troca os ovos da ave e bota os ovos dele próprio, né, dela própria, no caso a fêmea, para que a outra ave cuide dos ovos e a ave do cuco, né, não tem esse trabalho. O que acontece? Com aquelas aves que ajudam, né, que colaboram, que aceitam isso, é registrado que nas próximas situações que ocorrerem isso, reduzem as chances da cuco, né, da fêmea do cuco, faça esse tipo de comportamento de novo, ou não jogue fora os ovos dessa outra fêmea, que não prede, né, os ovos, enfim. E de certa forma acaba sendo mais proveitoso para a ave que está sendo parasitada colaborar para ela e assim por diante. E ela sofre menos influência sobre esse parasitismo, né? E por fim, a exploração de respostas compensatórias, que é por consequência da infecção, acontece uma resposta fisiológica natural, digamos assim, né, do curso da doença, e o parasito acaba sendo beneficiado de forma passiva, né, digamos assim. Por exemplo, num caso onde a taxa de sobrevivência do indivíduo reduz, né, com a infecção. E aí, para conseguir garantir que seus genes sejam passados adiante, ele aumenta o comportamento sexual. E, por ironia do destino, o parasito que está causando isso, ele é transmitido sexualmente. Isso vai ser muito positivo para o parasito, porque ele vai conseguir ser transmitido mais facilmente para os outros hospedeiros. E agora, outro exemplo seria uma depressão energética por conta da infecção. Por conta dessa depressão energética, o que acontece? O hospedeiro ele precisa passar mais tempo forrageando, ou seja, procurando alimento. E por conta disso, ele acaba ficando mais exposto no ambiente. Se for um parasito transmitido troficamente, ou seja, através de predação, né, um hospedeiro definitivo é o predador desse hospedeiro intermediário que está com a infecção parasitária, isso vai ser muito positivo, porque isso vai aumentar as chances desse parasito ser transmitido. E então isso é muito benéfico para o parasito, né, no caso. É proposto que exista, então, um contínuo onde exista a exploração de respostas compensatórias de um lado e a exploração, a manipulação, sensu stricto, do outro. E que elas coexistem,
né? O que acontece? Ter um traço manipulatório, ou seja, o parasito ser capaz de manipular o indivíduo, né, o hospedeiro, isso tem um gasto muito grande, né, um gasto energético. Então, se essa manipulação for realmente necessária, existe essa seleção, né, desse traço manipulatório para que seja levado adiante. Só que se caso a resposta compensatória está sendo muito benéfica para o parasito e não está gastando essa energia, né? Não está tendo esse gasto energético, ele vai continuar da forma que é e não vai desenvolver esses traços manipulatórios desnecessários, já que está funcionando do jeito que está. Né? Enfim, existem 3 fatores, né, principais que vão agir na intensidade da manipulação. O primeiro que a gente pode citar é do parasito, né, os traços genéticos, os fatores genéticos dele, e os não genéticos, né? Ou seja, a idade do parasito, a carga parasitária dentro do indivíduo. Além disso, também fatores genéticos e não genéticos do hospedeiro, ou seja, não genéticos sendo a idade, a disponibilidade energética, né, do organismo do indivíduo, e também fatores bióticos e abióticos, né, no ambiente. Sendo fatores abióticos, temperatura, poluição, enfim, e bióticos, a presença de outro parasita, né, de outros parasitas. Bom, então são propostos 4. Ei, gente, voltei. Aconteceu uma intervenção, né, uma intromissão aqui nos meus ouvidos e eu assustei e não entendi nada. Mas enfim, tá tudo bem. Foi só um anúncio, uma coisa assim, um susto. Então vamos continuar. São propostos, então, os 4 principais cenários da manipulação, né, por Poulain, 2010. E sendo o primeiro cenário, um cenário que é, no caso, dos parasitas que vão ser transmitidos troficamente, né, através de predação, onde há a presença de um hospedeiro intermediário, ou mais de um, e um hospedeiro definitivo. Além disso, tem o cenário B, que são parasitas que precisam sair do hospedeiro para finalizar o ciclo, ou ter propágulos dispersos, e aí faz com que o hospedeiro haja de formas totalmente não naturais para o que ele costuma agir, para conseguir tornar isso possível, né? Também existe o cenário C, que são parasitas que são transmitidos por vetores, que pode, por exemplo, nesse caso, reduzir o tempo de alimentação dos mosquitos, né? A gente exemplifica principalmente o plasmódio, né? O da malária. E, no caso, o parasito plasmódio, né? Que transmite a malária, ele faz com que o mosquito ele reduz o tempo de alimentação por indivíduo, mas, ao mesmo tempo, faz com que ele visite mais indivíduos em menor tempo e faz com que aumente as chances de mais indivíduos serem infectados. E tem o cenário D, que são o cenário dos parasitoides, que é o cenário dos parasitoides, que precisam de proteção para seguir com seu desenvolvimento fora do hospedeiro. Agora, eu vou dar exemplos que são presentes na natureza, e aqui no cantinho vão ter vídeos, né, disponíveis, se caso vocês quiserem assistir, né, eu coletei alguns do YouTube mesmo, e em cada caso vou apresentar o caso do parasita e um vídeo para se caso vocês quiserem entender mais sobre o parasito. Alguns vídeos são curtos, outros são longos, a duração vai estar embaixo do QR Code. Vamos seguir. Bom, o primeiro caso é um caso que ficou muito famoso, principalmente agora, porque está super em alta a série The Last of Us, que foi baseada em um jogo de videogame, né? Que é o Ophiocordyceps unilateralis, também conhecido na série como Cordyceps. Ele mudou o nome do gênero recentemente. Bom, é um fungo que ele acomete invertebrados, principalmente formigas, né? E o que vai acontecer? Assim que ocorre a infecção, né, a formiga entra em contato com os esporos desse fungo, os esporos entram de forma ativa no exoesqueleto, né, enfim. E aí
a partir disso ele começa a se desenvolver lá dentro e chega um momento que começa a controlar a formiga. A formiga se afasta do grupo dela, né, da colônia dela, e vai atrás de um ambiente propício para esse fungo. Então procura lugares úmidos, enfim, com as condições necessárias para favorecer o fungo. E assim que ela encontra, ocorre esse death grip, que é esse agarrar da morte, que simplesmente ela não tem controle disso, ela trava as mandíbulas embaixo de uma folha e fica presa lá até o desenvolvimento final do fungo, e assim ela acaba morrendo. Quando ocorre o desenvolvimento total desse fungo, né, forma essa estrutura, e aí os esporos são liberados, e aí forma essa killing zone, né, que é essa área da morte, que são os esporos que vão ser disseminados, né, enfim, espalhados no ambiente, então acometendo os outros indivíduos, né, outras formigas, enfim, para seguir o ciclo dele. Aqui tem um QR Code, são 4 minutos de vídeo, é um vídeo do Nat Geo, muito legal. Essa aqui é uma vespa, né, um parasitoide, é Reclinevelus nielseni. Ela ovipõe nas aranhas tecileiras e assim que a larva eclode, ela fica se alimentando dos fluidos dessa aranha. E ela faz com que a aranha construa um casulo para essa larva, para ela completar então o ciclo dela. Até ela fazer isso tudo, a aranha está viva e ela está lá sugando os fluidos da aranha. Só quando essa aranha termina efetivamente de fazer o casulo para ela, que ela então termina de matar a aranha. E esse casulo, ela vai fazer esse desenvolvimento, né, a pupa, até o adulto final. Temos um vídeo curtinho aqui, quem quiser assistir, fica à vontade. Bom, além disso, também tem outra vespa, Microplitz crocepes, perdão, os nomes científicos me pegam, que tem uma relação de simbiose com um vírus chamado polidinavírus, e o que vai acontecer? Ela vai colocar os ovos delas nas lagartas, né? Não tem uma espécie em específico de lagarta, mas assim que ela coloca os ovos, ela vai embora e aí começa o desenvolvimento larval dos ovos, né? As larvas. E quando elas chegam num ponto, né, de maturidade, elas saem da lagarta. Isso tudo a lagarta está viva, tá? Quando elas começam a sair, a lagarta fica paralisada por conta desse vírus e elas começam a tecer o casulo de seda delas com a ajuda da lagarta. A lagarta faz também um casulo para a proteção delas e fica no objetivo de vida de proteger essas larvas, né, até nessa pupa, na verdade, nesse estágio de pupa, até que ocorra, enfim, a eclosão do adulto. E assim a lagarta morre de fome, enfim, porque não consegue fazer nada além disso. Aqui também tem outro exemplo com formigas, que é com o Dicrocoelium dendrítico, e o segundo hospedeiro intermediário, que é a formiga, né? O primeiro hospedeiro sendo caracol, caramujo, as formigas elas comem essas bolinhas de gosma soltadas pelo hospedeiro intermediário, o caramujo, né, no caso, e essas bolinhas de muco elas são repletas de metacercárias, que são uma fase, né, desse parasito. E assim que elas se alimentam dele, elas se infectam com esse parasito. E quando chega um certo ponto de desenvolvimento desse parasito, essas formigas começam a agir de forma estranha a partir de um certo horário, né? De madrugada, quase amanhecendo, elas viram zumbis e vão até uma folha mais próxima e se agarram também nelas. Qual é a intenção? Elas serem comidas por acidente
por um herbívoro, né? Aqui exemplificado como uma ovelha, mas pode ser qualquer herbívoro. Pode ser vaca, carneiro, enfim. E aí, se ela não for predada, ela simplesmente volta ao normal e volta para casa dela. E repete o mesmo ciclo, se caso, né, continuar viva, né, ela volta no mesmo horário, volta para a folha, prende na folha, espera ser comida por acidente, depois volta para, se caso não for comida, ela volta ao trabalho dela depois que passa o horário. Também tem um vídeo aqui de 2 minutos, quem quiser ver, fica à vontade. Aqui é um exemplo muito clássico, né, desse caso de manipulação comportamental em parasitismo, que é com Leucocloridium paradoxo. Ele infecta os caramujos, né, que são hospedeiros intermediários, e quando esse parasito chega num ponto de maturidade, ele migra para os tentáculos do caramujo e formam esse formato que parece uma lagarta, né? E esse tentáculo fica pulsando e tem resposta com a luminosidade, ou seja, o caramujo ele fica atraído pela luz. Então, além de ficar com esses tentáculos pulsando, né, e parecendo lagartas, ele vai subir para uma folha que mais próximo da luz, assim, e vai ficar muito visível para o hospedeiro definitivo, que é o pássaro. E assim, que ele for predado, né, pelo pássaro, vai permitir com que o ciclo continue do parasito. Esse também é outro exemplo, no caso daquele cenário B, né, que é o Spinocordodes stellini, né, que quando chega na maturidade sexual, o adulto precisa sair do corpo do hospedeiro para ficar livre na água. Então, ele infecta grilo, gafanhoto, enfim, louva-a-Deus, e quando chega nesse ponto de maturidade, esse invertebrado, né, ou o grilo, ou o gafanhoto, enfim, ele simplesmente pula na água. É tipo uma atitude suicida, porque quando ele pula na água, o parasito consegue, enfim, sair do corpo do gafanhoto, do grilo, enfim, e aí consegue seguir com a sua evolução, né, seu ciclo evolutivo. Então, o animal, esse hospedeiro, né, ele pode sobreviver por sorte, né, conseguir sair da água, ou não, morre afogado, e aí encerra. Bom, esse caso é da Myrconema neutropicum, né, que ela infecta formigas, e assim que a formiga é infectada, o abdômen dela fica vermelho, ela fica com a bunda para cima, né, com esse abdômen levantado, e ela é direcionada para um galho que tenha frutas vermelhas, enfim, que consiga mascarar, né, se camuflar ali para confundir o hospedeiro definitivo, que é o pássaro. Então, o pássaro acaba se alimentando dessa formiga por engano e assim o parasito consegue continuar seu ciclo, né? Também tem um vídeo aqui muito, muito interessante, muito engraçadinho, porque a formiga, ela vive a vida normal, ela só fica com o abdômen levantado e tende a ir para esses galhos com frutas vermelhas para conseguir, enfim, confundir o hospedeiro definitivo. Aqui também um exemplo que muitos conhecem, né, que é o Lyssavirus, que é o vírus da raiva. Ele tem essa questão da raiva poder se manifestar na forma de agressividade, porque o parasito, né, o vírus no caso, ele é transmitido através da saliva, e uma forma muito eficiente de inocular a saliva é através da mordedura, ou seja, com esse aumento da agressividade, há chances do animal morder o outro, né, morder o humano, enfim. Então, isso faz com que o parasito seja mais eficientemente transmitido adiante. Uma nota. Esse vídeo é um humano, é um vídeo antigo, né, que mostra um humano sendo infectado não, doente, e quando chega na parte que o vírus da raiva consegue atingir o cérebro, não tem outra alternativa, tipo, não tem saída. A pessoa está condenada, vai morrer. Então, eles fizeram esse estudo e aproveitaram que já tinha chegado nessa situação, eles preferiram usar pelo menos uma
uma coisa para estudo, né? Então, filmaram o paciente com raiva, tendo todos os sintomas, né? Os sinais clínicos, enfim. E aí o vídeo é um pouco impressionante, então para algumas pessoas pode ser ruim assistir. Então fica esse aviso. Aqui, né, Adenocampus coccinelle é uma vespa também, né, uma parasitoide, que também tem essa associação com o vírus, né, esse DCPV, que é o vírus da paralisia. E o que vai acontecer? Assim que essa vespa inocula os seus ovos na joaninha, vai ocorrer esse desenvolvimento larval, e assim que ela estiver pronta para sair do corpo da joaninha, essa larva, ela vai sair, enquanto esse vírus vai paralisar a joaninha e vai fazer com que a joaninha proteja a pupa, né? A larva vai fazer esse casulo nessa pupa e a joaninha vai ficar protegendo. Vai virar como se fosse um segurança, né? Um segurança, segura a vida, não sei como falar. E enquanto todo esse processo, a joaninha tá viva, só que ela tá paralisada, com exceção nas asas, que ela faz movimentos meio que quase que são movimentos involuntários, né? Mas ela serve para espantar os outros parasitoides, né? As outras vespas, para não ter uma infecção enquanto tá nesse processo. Nesse caso, geralmente a joaninha morre depois, né, que acontece todo esse processo, mas também tem relatos que ela pode sobreviver, se ela conseguir, né? No caso, se ela não morrer de fome, enfim, tem acho que 25% chance que ela sobreviva, ela siga a vida normalmente, e pode ocorrer dela ser infectada de novo. Então, é proposto quase um quadro de mutualismo, simbiose, porque não afeta a vida da joaninha, ela só fica paralisada por um tempo, mas depois a vida dela segue normal, né? É como se ela fosse babar por um tempo desses bichinhos, né? Desses parasitas. Aqui é um exemplo muito clássico na literatura também, né? Que é desse Pomphorhynchus levis. A foto dele é essa aqui de branca, né? Ele é uma acantocéfala, e ele infecta essa pulga do mar, né? Pulga aquática, que é a Gamarus pulex, e quando ocorre a infecção, ela apresenta essa coloração laranja. Além disso, ela se atrai mais a locais luminosos, ou seja, ela fica mais na superfície da água, e ela fica menos responsiva ao predador dela, que no caso são os peixes. E por conta disso, os peixes também são hospedeiros definitivos desse parasito, então é mais eficiente para ele, né? mais plausível dele predar esses animais, né? Infectados. Acaba que essa transmissão ela é mais provável, né? Com essa infecção. Infelizmente, eu não encontrei vídeo desse caso, mas ele é muito divulgado, né? Tem muitos trabalhos que falam sobre eles, então é só procurar pelos nomes que vocês vão conseguir ter acesso. Aqui é o exemplo que eu tenho uma certa afinidade, porque meu projeto, enfim, é sobre ele. Toxoplasma gondii é um parasito que infecta, tipo, o hospedeiro intermediário, né? O hospedeiro intermediário deles são praticamente todos os animais homeotérmicos, e os definitivos, né, que ocorre o desenvolvimento sexual, né, do parasito, né, é somente os felídeos, ou seja, felinos selvagens e felinos domésticos. Então, é observado algumas alterações comportamentais nos hospedeiros intermediários, principalmente em roedores, que são animais que é possível fazer mais estudos, né? Porque é um animal amplamente usado na pesquisa, nas experimentações, né? E já foi observado, o que eu já falei antes, essa atração específica ao odor da urina do gato, né, em roedores. Já foi relatado primatas, né, chimpanzés, sentindo atração para urinas de leopardos.
Também já foi observado na natureza, não coloquei aqui, mas já houve um aumento de agressividade em lobos, aumentando as chances dele ter uma posição mais alta, elevada, assim, na alcateia. E também já foi mostrado que os machos infectados por parasita têm um aumento da testosterona. Então, as fêmeas, mesmo não infectadas, elas vão sentir mais atração ao macho infectado, também ajudando a disseminação, né, a transmissão desse parasito, né, porque ele também pode ser transmitido sexualmente. Em humanos já foi relatado que há um aumento de acidente de carro, de chances de você se acidentar em acidentes, acidentar em acidente não, mas enfim, se envolver em acidente de trânsito por conta da infecção, porque teoricamente essa infecção, o Toxoplasma gondii, ele influencia nessa parte na dopamina enfim, da fisiologia, né? Ele impacta na descarga de dopamina, e isso pode fazer com que a pessoa fique mais ousada, então acaba se arriscando mais em certas situações. Também existe uma hipótese, né, uma teoria que possa também aumentar a atratividade para o sexo oposto por conta desse aumento da testosterona, mas não é nada comprovado, porque por motivos éticos não tem como esqueci a palavra, refazer, né? Meu pai do céu, replicar isso em experimentação por questões éticas, né? Não dá para simular isso. Então é só realmente uma hipótese, né? Porque fizeram um estudo que pegaram pessoas que sofreram um acidente de carro, nesse caso, né? E viram que eles estavam infectados com toxoplasma. Então pode ser uma causa e efeito ou pode não ter relação. Mas já que já é notado que existe essa ligação com serotonina, dopamina, enfim, que eu vou falar mais à frente, e que tem essa mudança comportamental em animais infectados, né, sem ser humanos, então eles têm essa ideia que pode ser possível que seja o toxoplasma, né? E aí, então, como é feita essa manipulação? Eles propõem uma forma direta, né, que ocorre a interação direta com o sistema nervoso ou muscular, e que há secreções de substâncias neuroativas pelo próprio parasito. Também é proposta uma forma indireta, né, que é a interferência ou influência indireta nas vias bioquímicas, e leva coincidentemente a alterações comportamentais do hospedeiro. Na prática, não há maneira exata de distinguir qual das duas formas está ocorrendo, né? Aqui eu destaco 2 exemplos que antes diziam que era o parasito influenciando e agora não tem muita certeza, porque começaram a observar que pode ser resposta imunológica do hospedeiro acontecendo, que o primeiro caso é esse coral que é infectado por um parasito com esse nome aí, que é Polypipariotermas tenometra, que quando ocorre a infecção, a resposta do sistema imunológico defensivo, enfim, do hospedeiro, ela faz com que aconteça o que apareçam esses pólipos rosas, que chamam mais atenção do hospedeiro definitivo, que é o peixe. Então, foi uma consequência da resposta imunológica do hospedeiro, né? E que acabou sendo beneficial para o parasito, né? Para aumentar as chances de transmissão. Além disso, também é observado que na raiva, né? No caso do vírus da raiva, nem sempre ocorre essa manifestação da doença agressiva, né? Da raiva raivosa, mas observaram que a diferença entre os pacientes que apresentavam e que não apresentavam era a resposta imunológica, né? E estavam achando que talvez as citocinas liberadas durante a resposta imunológica que agiam no sistema límbico, que, enfim, promoviam esse comportamento agressivo, né? Aumentando as chances de transmissão do vírus da raiva. Bom, então falar um pouco do meu projeto, né?
que mexe com essa parte de comportamento animal com infecção parasitária, né? Eu vou fazer avaliação comportamental, aliás, já estou fazendo avaliação comportamental dos animais infectados por Toxoplasma gondii, submetidos a tratamento com luz LED azul, que é um tratamento alternativo, que é uma proposta de tratamento alternativo para toxoplasmose congênita, que eu estou fazendo em conjunto com a doutoranda. E aí, eu vou avaliar se vai haver ou não alteração comportamental, se a luz azul vai influenciar ou não nisso, né, que se vai interferir no comportamento também. E aqui tem o exemplo das imagens das câmeras, que são feitas filmagens, eu vou fazer a avaliação das filmagens, e aqui embaixo está mostrando como é o protótipo, né, do equipamento que está sendo usado na experimentação, aliás, que foi usado porque o experimento já está na fase de análise de dados. Bom, considerações finais, então, é que apesar dos mecanismos ainda não terem sido propriamente esclarecidos, já foi observado que em alguns casos existe, né, uma neuromodulação das vias aminas biogênicas, né, que aí eu falei, a serotonina e a dopamina. Além disso, as estratégias de manipulação parasitária são variadas, dependendo das características específicas ligadas ao ciclo do parasito. Então, pode ocorrer de várias formas, enfim, e podem também estar ligados com o tempo de vida do parasito. Se o parasito não está em fase de dispersão do ambiente ou para o próximo hospedeiro, ele simplesmente não vai agir no comportamento do animal ou pode até ajudar a fazer comportamentos que evitem a predação, por exemplo. Já tem relatos observando isso. E se esse traço é adaptativo ou não, isso vai depender do fitness do parasita. Se o fitness do parasita está realmente aumentando por conta dessas alterações comportamentais observadas, isso pode ser ou não um traço adaptativo, né? E, infelizmente, o papel dos parasitas ainda está muito subestimado, porque ele tem um papel no ecossistema muito mais importante do que a gente pode imaginar. Eles são capazes de agir na regulação de interações na teia alimentar, aproximando a relação de níveis tróficos. Então, é uma área que deve sim ser estudada, explorada com mais intensidade. Ela ainda é relativamente nova, né, explorada bem recentemente, mas ela merece mais atenção, porque realmente é uma coisa incrível, assim, bem trágica, mas incrível, e eu acho que vale muito a pena, né, continuar esses estudos e sempre estimular e, enfim, encorajar as pessoas a procurarem sobre isso. Bom, aqui são livros que abordam o tema, né? Esse primeiro, ele é o mais recente, mas os outros também estão aí para sempre estar ensinando a gente, né? E é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer a todo mundo do meu mestrado, né, minha turma, o programa de ecologia de biomas tropicais, né, ao meu orientador também maravilhoso, Cristiano, a da Bio, né, pelo convite da semana acadêmica, o LZV, que é o meu laboratório, o pessoal todo que faz parte dele, que é uma família que me acolheu. Eu sempre sou muito grata por isso. E também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi minha primeira casa, né, que me criou assim com muito carinho também e que está me ajudando a trilhar esse caminho incrível que é. Aqui embaixo tem o meu contato, se caso alguém quiser. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.